Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Estou aqui nessa noite de quarta-feira para gravar uma mensagem da Palavra de Deus, mais uma mensagem para a nossa edificação. E a palavra que eu quero ler hoje está em Marcos, capítulo 8, versículo 22 em diante, diz assim. Marcos 8, do 22 em diante diz: E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou reestabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou para sua casa, dizendo: Não entre na aldeia. Louvado seja Deus. Essa passagem aqui a gente vê o Senhor operando mais um milagre, né? Uma restauração, uma cura. Onde Jesus chega, onde Jesus chegava, tinha mudança de situação, tinha milagres extraordinários. Onde Jesus chegava, os demônios tinham que sair, né? Aonde Jesus chegava, o morto tinha que reviver, o cego enxergava, e era dessa maneira que Deus trabalhava, Jesus trabalhava, e Ele trabalha assim, da mesma maneira hoje. E a Bíblia diz que quando Ele chegou ali naquele lugar, trouxeram um cego e pediram, né, que tocasse nesse cego. Eles trouxeram uma pessoa que era cega para Jesus fazer uma mudança na vida daquela pessoa. E a Bíblia diz que Jesus cuspiu nos olhos, colocou a mão e perguntou: O que você vê? E aquele homem respondeu: Eu vejo, né, os homens, mas como árvores que andam. Ou seja, ele não estava vendo nitidamente ainda. Jesus cuspiu, tocou, mas ele ainda não estava vendo de maneira nítida. Ele via de maneira embaçada, ele confundia os homens com as árvores. E eu entendo aqui que ele sabia o que era uma árvore, né? Ou seja, ele já devia ter visto algum dia na vida dele, porque senão ele não teria enxergado os homens como árvores. E a Bíblia diz que quando ele levantou os olhos, ele viu dessa maneira, ele viu de uma maneira distorcida, ele viu de uma maneira assim, não clara. E muitas vezes, meu irmão, a gente fica, quando chega na presença de Deus, Deus trabalha na vida de cada um de maneira diferente. Não significa que Jesus não tem poder para mudar, porque se você ler o resto da palavra, você vai ver que quando ele saiu da presença daquele homem estava completamente curado, liberto, restaurado. Mas o Senhor tem as formas dele de trabalhar que a gente não tem como questionar. E uns chegam diante de Jesus, Jesus toca e a pessoa já começa a entender os propósitos, entender o que Deus está fazendo, entender o que Deus quer da vida, entender, enxergar claramente. E outros não, outros precisam que Jesus, né, continue tocando, tendo outras experiências com Deus, para que a pessoa consiga entender, né, ver nitidamente aquilo que Deus tem para a vida dele. E assim a gente vê esse homem aqui. Esse homem é símbolo de pessoas que hoje, né, que estão na presença de Deus. Muitas vezes o Senhor só deu uma palavra ali, aquela pessoa já foi transformada, já foi liberta, já foi curada. Mas tem outras pessoas que não são dessa maneira, que têm experiências e mais experiências e mesmo assim não conseguem enxergar o que Deus tem para elas, né? De maneira clara, de maneira nítida. Quantas pessoas, meu irmão, que a gente vê dentro das igrejas, muitas vezes, pessoas que já tiveram até um encontro, já tiveram até uma experiência, já foram até tocadas, porque aqui a gente vê que aquele homem, ele já tinha sido tocado. Jesus cuspiu no olho e tocou no olho dele, mas ele não conseguiu enxergar como Deus queria que ele enxergasse, né? Ele não conseguiu enxergar completamente, nitidamente. Ele enxergou os homens como árvores, ou seja, visão deturpada do reino, visão deturpada do que Deus queria mostrar para ele. E muitas vezes é assim, pessoas na presença do Senhor,
Senhor, foram já tocadas pelo Mestre, mas ainda estão com visões distorcidas do reino de Deus, visão distorcida do que Deus quer te mostrar. Muitas vezes, infelizmente, tem pessoas assim, dentro das igrejas, na presença de Deus, mas o Senhor quer que você veja nítido, Jesus quer que você veja de maneira completa. A Bíblia diz que depois ele tornou a pôr as mãos nos olhos e olhou firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe, distintamente a todos. Então a palavra que eu quero ministrar sobre a sua vida hoje, o que o Senhor traz ao meu coração para te dizer é que quando Jesus ele toca na gente, quando Jesus toca em você, quando Jesus toca em mim, nós precisamos querer, enxergar, meu irmão. Nós precisamos deixar ele trabalhar de tal maneira que a gente possa enxergar além, a gente possa enxergar, como ele falou aqui, ao longe, distintamente. A gente vê o que é certo, o que é errado, o que é de Deus, o que não é de Deus. A gente tem que deixar Deus fazer na nossa vida, porque senão nós vamos sempre enxergar deturpadamente. Nós vamos sempre estar enxergando de maneiras assim, que não é distinta, não vamos conseguir, discernir as coisas, e Deus quer dar discernimento, Deus quer dar entendimento para a nossa vida. O Senhor tem as maneiras dele de trabalhar, sim, é verdade. Uns ele trabalha de maneira rápida, outros ele trabalha de maneira mais lenta, mas eu vejo aqui que não é culpa de Deus, é culpa dos homens. Porque o Senhor é o mesmo Deus. É o Deus do milagre, é o Deus do poder, é o Deus do sobrenatural. Mas às vezes nós, os seres humanos, as pessoas, não deixamos Deus trabalhar completamente. A gente acha assim, Jesus me tocou, pronto. Já mudou tudo, já transformou tudo. E muitas vezes, meu irmão, precisa de mais, demais para que você entenda o que Deus quer na sua vida, para que você entenda os propósitos que Ele tem para você. Bom seria se não precisasse, bom seria se somente com uma palavra você fosse transformado, mas muitas vezes os homens, as pessoas fecham os corações, muitas vezes as pessoas ficam com medo, muitas vezes as pessoas ficam com receio, muitas vezes elas abrem os olhos e ficam, porque imagina aquele homem ali, ele foi tocado. E aí Jesus falou, você tá vendo o quê? E ele ficou ali, tô vendo os homens, mas eu vejo como árvore, ou seja, eu tô vendo ainda embaçado, ainda não vejo como eu deveria ver. E muitas vezes, meu irmão, é porque a gente não abre, a gente não abre o coração e deixa Deus fazer como Ele quer. Muitas vezes a nossa fé tá sendo pouca. Deixa Deus fazer como Ele quer na sua vida. Deixa o Senhor tocar e começa a enxergar ao longe, começa a ver distintamente. Começa a discernir as coisas, meus irmãos. Deus, Ele deu discernimento, Ele deu visão para você, para mim, para nós que estamos aqui, ouvindo mensagens como essa, hoje, amanhã, depois. Quantas mensagens você já ouviu na sua vida? Quantas mais será que precisa você ouvir para você entender o que Deus tem contigo? Para você entender a visão que Deus quer te dar. Uma visão assim, completamente nítida. Uma visão completamente real das coisas. Nada enganado, nada deturpado, nada embaçado. Deus quer que você veja além, meu irmão. Deus quer que você tenha visão de águia. Uma visão que olha por cima e consegue enxergar sem estar envolvido ali naquela situação. Porque quando a gente se envolve demais nas situações, a gente acaba se envolvendo de tal maneira emocionalmente que a gente não enxerga o que Deus quer que a gente enxergue. Nós enxergamos, embaçadamente. Mas o Senhor nessa noite, Ele quer te dar visão. O Senhor nessa noite, Ele quer te dizer, olha, eu quero mostrar para você coisas que você ainda não viu. Eu quero mostrar para você ao longe. Eu quero mostrar coisas que não são só o que você está conseguindo ver aqui agora. Uma visão talvez, confusa, turva. Não, eu quero mostrar além. Abre o coração para Deus te mostrar além. Eu sei que essa mensagem, meu irmão, às vezes a pessoa prega ela como se Deus não tivesse poder para transformar no primeiro toque. Deus tem todo o poder, Ele não precisa nem tocar. Se Ele falar uma palavra que saia da boca de Deus, transforma a vida de quem Ele quiser transformar. O Senhor muda os tempos, as estações. O Senhor faz a chuva parar, faz o vento cessar. O Senhor é o Deus, meu irmão, que acalma o mar. Ele é Deus que abre o mar. Ele é Deus que desce fogo do céu, ou seja, Deus não precisa tocar duas vezes para Ele fazer o milagre. Somente um toque, somente uma palavra, o milagre acontece, o poder desce sobre a vida das pessoas. Mas o que eu vejo é que nós precisamos abrir o coração e falar, Jesus,
Faz o que o Senhor tem que fazer aqui em mim. Faz da maneira que o Senhor quer fazer em mim. Porque se não for do jeito que Deus quer, nós vamos ficar igual esse homem que o Senhor tocou. Jesus tocou e esse homem enxergou ainda embaçado. Quantas vezes Jesus tocou em você já? Quantas vezes Jesus tem tocado? Quantas vezes Jesus tem ministrado ao seu coração? Quantas vezes Jesus tem lançado palavras para que você seja, curado, restaurado? Abre o coração, meus irmãos, nessa noite. Abre o seu coração, fala: Senhor, eu não quero ver embaçado. Eu não quero ver os homens como se eles fossem árvores, como esse homem estava vendo. Não, eu quero ver ao longe e distintamente. Eu quero saber diferenciar as coisas. Fala com o Senhor nessa noite. Eu tenho certeza, meu irmão, que depois dessa palavra, se você abrir o seu coração, Deus vai te dar entendimento que você não estava tendo. Deus vai abrir a sua visão de maneira que você não estava conseguindo enxergar. Mas a partir dessa mensagem, você vai enxergar de maneira diferente. Você vai enxergar de maneira mais ampla. Você vai enxergar, eu profetizo sobre a sua vida, você vai enxergar de maneira distinta. Você vai conseguir ver o que está errado, o que está certo. Você vai ter visão para isso. Porque não precisa, meu irmão. Deus já te tocou, Jesus já tocou. E quando Jesus chega para tocar, Ele chega para tocar e mudar tudo. Mas abre o seu coração. O que eu tenho para dizer para você nessa noite é: abra o seu coração. Deixa Deus falar contigo. Deixa Deus ministrar o que Ele quer ministrar na sua vida. Deixa o Senhor, igual Ele falou assim, olha, diz aqui claramente, Marcos capítulo 8, versículo 23, cuspindo-lhe nos olhos, impondo a mão, perguntou se via alguma coisa. Olha, Jesus impôs a mão. Você está vendo alguma coisa? E ele falou, levantou os olhos e falou: eu vejo os homens, mas eu vejo como árvores que andam. E o Senhor, tornou a pôr a mão nos olhos e, olhando firmemente, ficou reestabelecido. Ou seja, ele enxergava antes, ele foi reestabelecido. Deus quer reestabelecer a sua visão nessa noite. Deus quer reestabelecer o seu entendimento nessa noite. Então abre a mente, abre o coração. E pode ter certeza, você vai dar testemunho dessa palavra onde você for. Você vai dizer: olha, eu não estava enxergando como Deus queria, mas a partir daquela mensagem ali da palavra, Marcos capítulo 8, depois você lê de novo, versículo 22, 23, 24, O Senhor falou comigo e agora eu enxergo, e agora eu consigo ver, além da aparência, além do que estão me dizendo. Não fica só com o que te dizem, fica com o que Deus está te mostrando também, meu irmão. Em nome de Jesus, que Deus abençoe você, que Deus te dê uma excelente noite. Aquele homem foi reestabelecido totalmente e que você também seja reestabelecido nessa noite, em nome de Jesus. A paz esteja contigo, uma excelente noite, que o Senhor te dê sonhos proféticos, que o Senhor te mostre coisas que você não estava conseguindo enxergar, que o Senhor abra a sua visão nessa noite e te mostre o profundo e o escondido. Deus vai revelar o profundo e o escondido para pessoas que estão me ouvindo nessa noite. Deus, que a paz esteja contigo. Fica com o que Deus tem falado ao seu coração, porque grandes coisas Deus tem para te revelar e para te mostrar que você não está conseguindo enxergar. Deus abençoe você. Amém? Boa noite, meus irmãos.